Ei, bom de ter de volta então. Chegamos ao nosso exercício 20 do nosso capítulo 3 e diz o seguinte: Carlos é 4 anos mais velho que seu irmão André. Então, ou seja, se você lembra bem das aulas passadas, como eu te disse, a nossa primeira preocupação é sempre estar transcrevendo em linguagem matemática aquilo que a gente está lendo. Então, olha só, se Carlos ele é 4 anos mais velho que seu irmão André, significa o quê? Que a idade de Carlos é igual à idade de André mais 4. Você concorda comigo? Então, ou seja, essa daqui é a primeira conclusão que nós podemos chegar. Vou até anotar aqui, vou pintar aqui, ó, de amarelo, que essa é a nossa primeira conclusão. Ele diz o seguinte: há 5 anos, a soma de suas idades era 34. E aí você pode pensar de que maneira? Ora, eu poderia pegar então Carlos mais André menos 5 anos, né? Porque foi há 5 anos atrás, era igual a 34. E aqui você pode cometer um erro, porque da seguinte maneira: pense comigo. Quando nós tratamos de idade, nós estamos tratando de funções afins, ou seja, a sua idade é um comportamento de uma função afim. De que maneira? Eu vou botar aqui, ó, bem feio mesmo, apenas desenhar aqui para você. É uma função de que do tipo que y é igual a x. Por quê? No ano 0 você tem 0 de idade, no ano 1 você tem 1 de idade, no ano 2 você tem 2 de idade. E a partir daqui, outras idades se comportam da mesma maneira. Por exemplo, se sua mãe tem 30 anos, então, ou seja, ela parte dessa função aqui, ó, ela vai partir daqui. Então, ou seja, no seu ano 0, a sua mãe tem 30. E quando você tiver 1 ano, a sua mãe vai ter 31. Então, ou seja, a diferença entre as idades são duas linhas paralelas, ou seja, elas nunca vão se encontrar, elas sempre vão estar paralelas, porque as idades se comportam dessa maneira. E em que interfere isso? Vamos pensar agora em um caso prático, tá bom? Suponha que eu tenha 30 anos, tá bom? Eu aqui, ó, Renan, tenho 30 anos. E eu tenho um irmão, né? Ou melhor, eu tenho uma irmã. E essa minha irmã é 4 anos, perdão, 4 anos mais velho do que eu. Então, ou seja, ela nesse exato momento ela tem 34 anos. Então, ou seja, está aqui a minha irmã, ela tem 34. Se eu somar as nossas duas idades nesse exato momento, olha que coisa interessante, vai dar 64. Mas daqui a 5 anos, olha só, eu vou ter 35 e a minha irmã vai ter 39. 9 mais 5, 14 vai 1, 3 e 3, 6 com 7. Repara uma coisa, apesar de ter se passado 5 anos, a soma total das idades foi de 10 anos. Por quê? Porque passou 5 anos para mim, mas também passou 5 anos para minha irmã. Então, ou seja, quando eu coloco dessa maneira aqui, que eu estou interpretando, o que eu tenho que pensar? Ora, Carlos, há 5 anos atrás, mais a idade de André há 5 anos atrás, aí sim elas são iguais a 34. Dessa maneira aqui que eu tenho que escrever na minha linguagem matemática. Vou até botar aqui. Isso traduzido significaria o quê? Que eu tenho C mais A menos 10 é igual a 34, o que significaria dizer o quê? Que C mais A é igual, passo 10 para o outro lado, é igual a 44. E agora, olha só, eu tenho condições de formar um sistema, na onde eu tenho C, passo A para esse lado de cá, ou seja, C menos A é igual a 4. Por quê? Porque a diferença das idades de Carlos e André vão ser 4. Não muda. Lembra quando eu falei agora? Dei o exemplo, ora, se você tem no ano 0, no ano 1 você tem 1, mas quando você nasceu a sua mãe tinha 30 anos, não importa. Porque quando a sua mãe tiver 31 anos, a diferença entre idade permanece 30. Olha só, permanecia 30 no ano 0, permanecerá 30 no ano 2, porque ela terá 32 e você 2, permanece 30 sempre a idade, porque as funções elas são paralelas, né? Por causa do nosso coeficiente angular. Sendo assim, não é errado eu pensar que se eu pegar a idade de qualquer pessoa mais velha que você e subtrair pela sua idade, sempre vai dar o mesmo resultado para sempre. Tudo bem?
Então, ou seja, eu tenho que Carlos menos André é igual a 4, mas eu também tenho que Carlos mais André é igual a 44. Sendo assim, eu tenho uma função, eu posso somar uma com a outra, ou seja, C mais C eu tenho 2C, A menos A mais A eu tenho 0, e 44 mais 40, perdão, 4 mais 44 eu tenho 48. Sendo assim, a idade de Carlos é a metade de 48, que dá 24. Se eu já sei que Carlos é 4 anos mais velho que André, então eu concluo então que a idade de André é igual a 20. Simplesmente poderia passar o 4 para cá e subtrair de uma maneira bem simples. Está aqui a resposta da nossa letra A. Carlos tem 24 e André tem 20 anos, tudo bem? E ele diz assim na letra B: daqui a quantos anos a soma de suas idades será igual a um século? Então, ou seja, presta atenção. Nesse exato momento, vou fazer aqui a nossa letra B, bem aqui embaixo. Nesse exato momento, se Carlos ele tem 24 e André tem 20, a soma das idades deles dá 44. E eu quero saber quando que a soma deles dará 100 anos. Ou seja, de 44 para 100 anos, faltam 56 anos. Mas você lembra bem que o exemplo que eu acabei de dar entre eu e minha irmã, ou melhor, entre a minha irmã e eu, né? Se eu tenho 30 e a minha irmã tem 34, ou seja, e quando passa 5 anos para mim, passa 5 anos para ela também. Sendo assim, eu tenho que pegar metade e dar para cada um. Ou seja, a metade de 56 é 28. Você confere comigo? Eu peguei aqui e dividi por 2. Ou seja, eu tenho que dar 28 anos para cada para eu ter os 56 anos que faltam. Sendo assim, daqui a quantos anos que a idade deles será igual ao século? Será daqui a 28 anos. Bem, espero que você tenha gostado. Te desejo uma boa semana e um forte abraço.